E aí, gente, tudo bom? Tudo bacana? Que esporte você tem que você prefere praticar amadoramente, profissionalmente ou de vez em quando? Para mim é o futebol. E hoje é o tema. Mas futebol, futebol. Não é qualquer futebol. Hoje eu recebo Gilson Batata. Se você não tem dimensão, presta atenção. Esse cara fez, pelas contas oficiais, 535 gols. Você tem noção do que é isso no mundo esportivo, do futebol especificamente? É muito gol. Então, já te agradeço, Gilson, por estar aqui. Agradeço a Santa Bárbara do Oeste, porque lá você nasceu. Legal, eu que agradeço. Obrigado, Demétrio. Um prazer, um privilégio estar aqui com vocês. Para mim é uma honra tê-lo aqui. Obrigado, eu agradeço muito. Sou barbarense, igual você falou, né, do interior de São Paulo, Santa Bárbara do Oeste. Hoje moro em Indaiatuba e a gente tem comércio aqui na cidade. Mas é exatamente isso que você falou. O futebol do interior de São Paulo é e sempre foi o grande celeiro dos craques que apareceram, né? Ailton Lira de Araras, Careca de Campinas, próprio André Cruz, que jogou a seleção, Milan, mas muito, Amoroso, Luizão, e aí a gente vai tem muitos, puxar uma fila grande aí de craques, Oscar, zagueiro de São Paulo, Zé Sérgio, Neto. É todo aqui da região, são todos jogadores que brilharam. O tal de Roberto Carlos. Roberto Carlos de Araras, o lateral esquerdo, mas é muitos jogadores. O Oswaldo, às vezes as pessoas não sabem, o Oswaldo Meia, que jogou no Grêmio, campeão mundial, é de Santa Bárbara do Oeste. É mesmo? Ademir Gonçalves, infelizmente ele faleceu alguns meses atrás, zagueiro que jogou no Corinthians. Também de Santa Bárbara. Wilson Gotardo, que jogou no Guarani. Eu ia lembrar, eu lembrei dele, eu fiquei meio assim, será que ele é de Santa Bárbara? Wilson Gotardo, de Santa Bárbara. Olha que figuraça. Então, assim, o interior de São Paulo são jogadores maravilhosos que nós tivemos e ainda temos, e ainda está saindo grandes craques, né? O Oscar, né? O Oscarzinho, que está fora do país, que é de Americana. Então... assim, a coisa acontece, mas até pelo próprio saudosismo, eu acredito muito, sem saber explicar, mas era muito diferente. Eu acho que o valor que nós tínhamos em relação ao futebol era outro, era algo mais simples, menos sonhador, sem projetos, sem esperanças, completamente. A gente nem sabia direito o que era isso. Nem que era isso. Nós éramos muito puros, na verdade, né? Sem querer comparar com a juventude, mas enfim, a coisa na tua vida, ela dá um clique assim, que cai a consciência e fala, opa, mas o futebol é um negócio que eu vou levar a sério isso. Posso mudar a vida da minha família. Quando aconteceu isso? Eu acredito que... mas eu sou nascido em 1967, estou com 55 anos hoje, e a gente tem sempre o auge da gente na faixa dos 25, 27 anos, que é onde você adquiriu uma bagagem e você consegue produzir em alto nível. Eu, graças a Deus, pude jogar em alto nível, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, joguei fora do país pelo Atlético de Madrid, joguei no Vasco, Bahia, Sport Recife, Paraná Clube, então assim, tem uma história legal. O teu currículo meu Deus. Nós temos incrível. Uma história legal, tenho 13 títulos como jogador de futebol, entre campeão, acesso, enfim. Artilheiro.
São 535 gols oficiais entre Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Então, num nível alto, no nível A. Não foi computados campeonato amador, não foi campeonato juvenil, infantil, amistoso, nada. Jogos oficiais. Então, até o jornalista que fez isso, que fez essa contagem, eu também fiquei impressionado, porque naquela época nós tínhamos uma média, cada atleta de alto nível fazia seus 20 gols, 18 gols, 25 gols. 25 já era o número. E eu tive o privilégio, o prazer de jogar 22 anos como profissional. Eu tive uma carreira longa. Longeva. Foi uma carreira longa, graças a Deus, com contusões bem superáveis. Lógico que você tem uma cirurgia de joelho, você teve uma cirurgia de ombro, mas nada que me tirou muito do campo. Então, eu tive a oportunidade de fazer muitos gols, fazia muitos gols durante o ano, né? Você vê, um campeonato paulista eu fiz 18 gols em 23 jogos. Um campeonato paulista que dura 3 meses, 4 meses, é um tiro curto. Então, hoje em dia a gente vê atleta sendo artilheiro com 9 gols, com 8 gols e já estão falando de levá-lo para o exterior, que é o fenômeno, né? Aquela época não, era 18 gols, 20 gols, 23... Então, sobrava gol. Sobrava gol. Então a gente perdeu um pouquinho hoje, eu acho, Demétrio, do futebol raiz, a gente perdeu bastante. Muito, concordo plenamente. A gente perdeu muito daquele futebol que você disputava aqueles campeonatos e era aquela loucura, aquela festa, e você ganhava o quê? Hoje, Coca-Cola e lanche com mortadela e era a festa da molecada. Nossa, e quando tem um bichinho, né? O bichinho sai um bichinho. Hoje não, hoje um menino começa a se despontar aí, ele já tem seus 40 mil por mês, 50 mil por mês, já compra carro, já bate carro, já mata, já morre. Então, quer dizer, até a própria orientação profissional desses meninos, ela tá falha. E eles acham muito cedo que tudo pode, né? Tudo pode, tudo me convém. Então ele começa a se despontar no profissional, ele já compra um carro, ele está dirigindo por aí com 16 anos, 17. E a gente soube de vários casos aí de atropelamentos, de situações difíceis. O próprio Abel, por exemplo, no Palmeiras, ele teve muito problema em segurar o Gabriel Menino, em algumas situações de balada, sabe, colocar a carroça na frente dos bois. Tudo tem sua hora, tudo tem o seu momento, da sua festa, de você talvez que goste de beber um pouquinho, e não esse embaralho que eu posso a hora que eu quero, em todos os momentos. Então, sabe, Demétrio, eu acho que falta muito acompanhamento e muito cuidado com esses atletas jovens que estão despontando. Existem alguns aí até com problemas graves de depressão e um monte de coisa, porque acontece muita coisa rápida ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Né? Verdade. Um menino que pegava um ônibus, por exemplo, para ir treinar, hoje vale 40 milhões de euros. Né? Caso do Endrick, do Palmeiras. Então é uma coisa... Muito... É absurdo isso. Então a cabeça do menino, imagina como fica. Então tem que ter um trabalho psicológico, tem que blindar um pouquinho mais e voltar aos ensinamentos de pai e mãe. Olha, isso não pode, isso não pode. Então é questão de berço, né? Muito, então, muito. A gente fala sempre aqui de berço, não é, Rodriguinho? Esse tal de berço aí que talvez os mais jovens não procura falar com os seus familiares mais velhos. Esse tal de... O que é esse berço aí? Procura saber o que é. Eu gostaria de deixar assim, é lógico que nós estamos aí com o programa rodando, principalmente para esses jogadores que estão começando. Gostaria que você pensasse muito bem nisso que eu vou te dizer. É bíblico isso. É bíblico. Se esses jovens levarem isso, eu acho que eles vão ter sucesso.
todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Nem todas me convêm. Ou seja, o livre-arbítrio da pessoa, ela pode ir e vir aonde ela quiser. Mas existem coisas que não convém você fazer. Por exemplo, É verdade. esses meninos que estão despontando no futebol, eles têm amizades fora com outros garotos. Às vezes fumam um cigarrinho, às vezes tomam uma bebida. Espera um pouquinho, a trajetória daquele garoto com a sua trajetória como futebol é outra. Então você tem que fazer esse link, olha, você é meu amigo, mas não me convém estar com você agora, nessa situação. Então, assim, por isso que eu acho que falta, a gente vai voltar a falar, existe a questão do berço, mas existe a questão também do atleta se blindar, ter uma boa orientação do seu empresário, porque o empresário, a maioria das vezes, ele está preocupado com a porcentagem que ele vai ganhar nesse jogador. Mas ele não está preocupado em saber se a família dele, o pai e a mãe, está com problema em casa, se eles estão tendo um bom lugar para morar, se estão tendo alimentação correta, se o jogador está tendo uma alimentação correta, mas ele está preocupado enquanto ele vai ser vendido, enquanto ele vai ganhar. A gente tem muitos amigos no futebol, a gente conhece muita gente, conheço muitos jogadores famosos que romperam com os seus empresários porque descobriram mais tarde coisas que não deveriam ter acontecido. Mas aí o cara já tinha ganho tudo que tinha ganho. Então, infelizmente, a gente acaba sendo uma moeda na mão deles, né? Vira, se transforma nisso. E isso é muito ruim, porque hoje com 13 anos, o pai e a mãe estão perdendo a autoridade sobre o seu próprio filho. O empresário que está tomando conta. Está tomando conta. E isso é perigoso. Então são os valores, né? É. E a figura representativa de cada um aí nesse momento. Principalmente pai e mãe. Voltando para as 4 linhas, ou para a grande pequena área, onde você militou muito bem. Aí são poucos que sabem. Você sempre foi centroavante, Gilson? Não. Na minha época eu comecei como ponta direita. Ah lá. Ponta direita, camisa 7, mais aberto, porque ainda tínhamos aquele futebol de camisa 7, ponta direita, camisa 9, centroavante, camisa 11, ponta esquerda. Depois viramos atacantes de velocidade e atacantes de movimentação. Aí embolou tudo esse meio campo, aí não tem mais esse tipo de situação. Aí você tem que se readaptar e eu virei um atacante de movimentação. Eu não tinha tanta velocidade, mas eu tinha boa movimentação, bom posicionamento e boa finalização. Então eu virei um atacante de movimentação. Era um centroavante? Sim, mas não aquele fixo de área, tipo Serginho Chulapa, aquela coisa toda de antigamente, Baltazar, Nunes. Então você tinha que aprender a sair fora da área e jogar. Mas sabe uma coisa que eu acho que você tinha também, que eu acho muito legal dentro dessa sua característica de jogo? A maneira de enxergar o jogo. Eu acho que você antecipou muita coisa cerebral, coisa de segundos. Sim, momento que muito também rápido favorecia que você tem que pensar, né? o seu movimento, né, num espaço tão curto. Eu acho que você tinha... Demetrio, o pessoal perguntava muito como que eu, com 1,78 m, fazia tanto gol de cabeça. Eu falei assim, eu faço gol de cabeça porque eu não subo com o zagueiro. Hã? Mas como? Não, eu antecipo ele. Porque se eu subir com ele, eu vou perder. Claro. Você entendeu? É uma coisa física, né? Como é que eu vou subir com um zagueiro de 1,80 m, 1,85 m, eu com 1,78 m? Eu faço gol de cabeça porque eu não subo de cabeça com ele. Nunca fiz isso. Eu ficava junto com ele, mas no cruzamento eu já fazia a antecipação. Era onde eu fazia o gol, às vezes até sem pular. E eu tive muitos gols de cabeça. E aos 32 minutos,
tinha entrado há 2 minutos, faz o gol de empate para o Atlético. Então é aquilo que você falou, você antevê na frente do seu adversário a jogada. E também outra pergunta que me faziam, por que a bola na grande área para sempre no seu pé para você finalizar? Eu falei assim, porque enquanto vocês estão na muvuca, brigando pela bola, eu sei que ela vai sobrar para mim no espaço vazio. Era onde a gente tinha uma boa finalização. E é o jogar sem a bola, né? Sem a bola. Tostão fez Exatamente. muito disso. Serviu muito bem a seleção de 70, o Tostão, nessa função de jogar sem a bola. Você tinha muito disso. Mas lembrando uma coisa para quem gosta desse futebol bem jogado, você falou do gol de cabeça, tem um gol seu lá em Uberaba, que você fez praticamente fora da área. Foi. Quem viu, viu, quem não viu, não viu. Da meia-lua. Da meia-lua, eu fiz de cabeça. Ué, você tá bem formado, você foi buscar esse eu gol aí. Eu sou mais velho que você, eu vi você jogar, entende? E vou falar pra você, porque esse gol aí é antológico, e que pena. Foi contra o Uberlândia, clássico entre Uberaba e Uberlândia. A rapaz até arrepia, gente. Foi clássico, lotado. Mas sabe o que aconteceu nesse lance? Eu lembro muito bem porque foi um gol antológico, Sim. Um gol de cabeça da meia-lua. O que aconteceu? Quando saiu uma falta lateral, né, nós tínhamos o Claudinho, lateral esquerdo, que batia muito bem essa bola em arco. Aí o que aconteceu? Ninguém se projetou para dentro da área, nós ficamos na linha da grande área, esperando essa bola em arco. Quando ele cruzou, o pessoal quis sair. E aí eu entrei. Quando eu entrei, que essa bola estava viajando, eu olhei rapidamente e vi o goleiro saindo. Porque ele ia tentar, aí ele voltou. Quando eu vi que ele estava quase na marca do pênalti, falei, tomou. Caixa. E aí eu cabeceei por cobertura e fiz um golaço de cabeça da meia-lua. É igual você falou, esse foi antológico mesmo. Que ano foi isso? 2003. Rapaz, que ano, que futebol que era A diferente. época que o Uberaba foi campeão e subiu para a primeira divisão. Nós somos campeões. Nossa. E eu fui o artilheiro do campeonato. Naquele campeonato mineiro eu fiz 16 gols. Gilson Batata, o artilheiro do campeonato, segurando o troféu de matador. Não, podemos dizer que foi tudo perfeito, né? Você subir uma equipe, depois ser campeão e terminar como artilheiro, acho que não existe privilégio maior, né? Em Uberaba, o Gilson é rei. Minas, aliás, você tem uma relação muito legal com Minas, né? Tenho. Uma consagração, assim, vários aspectos de vida mesmo ali, né? Tenho porque eu fui campeão com o Uberaba e fui campeão com o Boa Esporte. E os dois eu fui artilheiro. Incrível. Eu subi com os dois times. E fui campeão mineiro com a Caldense, que é o campeão do interior. Do interior da primeira também. divisão. Caldense, que time legal. Cruzeiro foi campeão na época, se eu não me engano foi... Nossa, eu não me lembro muito bem se foi 2001, mas eu acho que é por aí. O Cruzeiro foi campeão, Atlético foi vice e a Caldense ficou campeã do interior em terceiro. A gente foi até para a Copa do Brasil na época. Então a minha relação com Minas, ela é uma relação de vitória, de gols, de acesso. Então é muito legal. Eu fiquei muito tempo lá, acabei ficando muito tempo lá e vou falar uma coisa para você. Depois dos 35 anos. Eu queria parar e o pessoal de Minas não deixava, por isso eu joguei até os 40. Primavera, chama o homem aí, dá nome para ele. Vai resolver um monte de situação. Mas gol eu não sei se... Bom, lógico que a gente faria, mas não tem a mesma... mas ensinar os atacantes a fazer gol, isso com certeza. Essa percepção de área. É tudo de bom isso aí, rapaz. O Gilson fazia isso como ninguém. É coisa do cara mesmo. Treinamento eu sei também. O Demetrio, né? Olha que absurdo. Vou te falar um negócio. Você sabe qual era o meio-campo do Uberaba esse ano que a gente subiu? Não lembro. Mas eu vou te falar, você vai assustar. Eu acho que Palinha era... Camisa 5, Moacir, volante do Atlético Mineiro. Nossa, esse cara jogou muito também. O outro volante, André Silva, que veio do Corinthians.
e o camisa 10 Palinha do São Palinha Paulo. do São Paulo. Esse era o meio campo do Uberaba. Tava bom ou tava ruim? Dava Nosso- pra ir lá na frente. O goleiro Milagres, que jogou no Atlético. Esse goleiro, ele jogou no Atlético. Jogou no América também. Eu lembro dele no América. No América Mineiro. Só Milagres. O André Silva do Corinthians. Nossa, que zagueiro. O Moacir, Palinha e Gilson Batata na frente. Ele montou essa espinha, fomos campeão invicto. Como é que é o técnico? É o Rossi, né? Carlos Rossi. Carlos Rossi. Você também gostava de judiar de time grande, né? Corinthians, por exemplo, foi um... Eu brincava muito com o médico do Corinthians. Como você judiou do Porque eu Corinthians? joguei na Matonense, Campeonato Paulista da Primeira, Guarani, enfim, outros clubes aí. E eu brincava com o médico do Corinthians, ele falava assim, jogou no time que o Gilson Batata tá jogando, a gente sabe que temos que fazer 2 gols, porque o dele ele vai fazer lá. Gutenberg. Silvinho para a área, Gilson! Gilson Batata, 33 do primeiro tempo. No desvio, ali, antes da zaga do Corinthians. A Matonense faz 2-0 no Corinthians, primeiro tempo. Nessa segunda-feira, a partir das 2 da tarde, você acompanha o torneio de Buenos Aires, torneio de tênis, exclusividade Sport TV. Gilson Batata, Gilson! Gilson Batata, 43 do primeiro tempo, executou o goleiro Greg. 3 para Patonense, 0 para o Corinthians. Então se vai ser 2-1, 3-1 para nós, não tem problema, mas o Corinthians vai ter que fazer pelo menos 2 hoje. E a gente brincava e dava muita risada aí com isso depois do jogo. Falei, doutor, mas é um negócio, parece que puxa, sabe? E o meu pai é corintiano, cara. E meu pai sofria com isso. Imagina. Meu pai sofria. E para não ter esse tipo de briga, sempre depois dos jogos contra o Corinthians, a gente trocava camisa, ou com o Marcelinho, os amigos que a gente tinha. Neto estava no Corinthians naquela época, Rincon estava no Corinthians naquela época. Verdade. A gente trocava a camisa, falei, pai, não fica bravo, mas tá aqui sua camisa do Corinthians. E aí, não, meu filho, fica tranquilo que eu torci para você. Você imagina a cena, hein? O Gilson entregando pro pai dele uma camisa do Rincon, do Marcelinho. Puxa. Mas ele falava que privilégio do pai dele. Foi muito legal. Meu pai sempre foi uma pessoa que ele... eu via isso quando era criança. Ele acordava às 5 horas da manhã, ele trabalhava de soldador, ele saía cedinho para trabalhar na empresa, para poder me dar uma condição de treinar, né? Às vezes para poder comprar uma bicicleta para mim poder ir para os treinos. A chuteira, então, nossa, eu lembro o tanto de dificuldade que meu pai passava para poder comprar chuteira, para a gente ter uma chuteira, para o meu filho ter uma chuteira para jogar. Então eu comecei também nas categorias de base do União Barbarense, e depois que eu fui galgando o meu espaço. Essa ascensão aí, natural. E a gente foi subindo. Eu passei pelas categorias de base do União Barbarense, do Guarani de Campinas, da Portuguesa e do Juventus. Foram as 4 que eu passei até chegar ao profissional. Uma passagem muito marcante, assim também, que eu acho que vale a gente reforçar aqui a sua vivência, por ser fora do país, foi no Atlético de Madrid. Mas isso foi em 89. 89. Como era isso? Como é que foi essa ida sua lá? Então, o que aconteceu foi o seguinte, eu estava no Atlético Goianiense. E aí você foi campeão lá também, né? Eu fui campeão brasileiro da Série C pelo Atlético. Nossa. E fui campeão goiano em 88. Você ganhou tudo lá. E eu tinha feito mais de 40 gols pelo Atlético.
E lá o estádio lá, o Serra Dourada é um palco, né? Maravilhoso. É um palco. E aí o que aconteceu? O Baltazar, artilheiro de Deus, Sim. que jogou no Grêmio. Tá? Fez aquele gol do São Paulo. Baltazar é de Goiânia. Ah, E é eu verdade, conheci muito Puxa, é verdade. o irmão do Baltazar, que se chamava Zeca. A gente brincava de Olha. Zequinha. E o Baltazar ligou pro Zeca e falou assim, Zeca, aí em Goiânia não tem um jogador assim, assim, assado, o Atlético tá precisando demais, porque, eu não lembro, na época, fulano machucou, vai demorar, papapá. E o Zeca, que era irmão do Baltazar, falou, olha, tem um aqui que tá, o cara faz gol, o menino é novo, eu era muito jovem, eu tinha 21 Então, anos. 89, é. E aí eu também estava no auge no Atlético Goianiense e o Atlético não quis me vender. O Atlético falou assim, eu empresto, mas eu não vendo. Olha. Porque ainda tinha aquela história de você ser ídolo no clube, aquela coisa que Muito. não podia vender o cara. Ia E pegar mal. nós tínhamos 2 jogadores que destacavam no Atlético Goianiense. Eu e o Valdeir, o The Flash, que jogou no Botafogo. Claro, claro. Claro para quem é da nossa época. É. O The Flash jogou na seleção brasileira, inclusive. Eram os 2 jogadores que o presidente tinha o maior xodó. E aí ele emprestou a gente. E eu fui para o Atlético de Madrid emprestado. Fiquei 1 temporada lá, fiz gols, veio até uma proposta de compra, o Atlético não aceitou e eu acabei voltando para o Atlético Goianiense, mas fiquei 1 ano em Madrid. E como é que era Madrid? O que você achou dessa experiência? Você ficaria mais? Então, eu ficaria mais. Eu gostaria de ficar mais, porque o meu pré-contrato foi assinado por 4 anos. E aí o que aconteceu? Depois de 1 ano que eu estava lá, o Atlético estava na zona de rebaixamento, no campeonato regional. E aí eles pediram a minha volta desse empréstimo. Eu ia ficar por 4 anos lá, Puxa vida, com hein? opção de compra e tudo mais, então era uma grana muito boa que entrava. E aí a torcida começou a vaiar o presidente, um monte de coisa, porque tinha me tirado do time e o time foi para a zona de rebaixamento. E aí eu voltei, mas se fosse por mim, eu ficaria mais. Tive um pouquinho de dificuldade no começo com a língua, mas foi rapidamente resolvido, porque hoje eu falo quase que fluentemente o espanhol, mas na época foi muito complicado. E a alimentação, né? Que mudou bastante a alimentação lá. Aí até a gente descobriu um supermercado, ele chamava Corte Inglês, ele tinha comida de todos os países. Até a gente achar o feijãozinho nosso com arroz, aí ficou em casa. E eles já estavam numa fase, né, de futebol europeu, como hoje a gente vê, sempre foram mais organizados, mesmo nesse período. Pelo menos a organização, não digo a habilidade, talento, versatilidade em campo, mas você percebia já algo diferente em termos de gestão lá? Sim. A começar pela concentração. Primeiro que os atletas tinham uma disciplina muito grande no extracampo. A disciplina deles era violenta. Você não via ninguém para balada, para noite, para coisa. Eles eram altamente concentrados naquilo que faziam. Os atletas também não tinham horário para sair do campo quando acabava o treinamento. Hoje, se o treinador apitou o final do treino, é uma loucura para nego ir embora, né? Entrar na zona de entrevista e fazer ir embora. E eles eram altamente, e ainda são, disciplinados com isso. Mas uma coisa que chamou muita atenção, nem sei se eles ainda estão fazendo isso, nós não concentrávamos para o jogo. Mas éramos obrigados a concentrar depois do jogo. Aí eu falei, nossa, mas isso daí eu não estou entendendo nada. Ué? Por quê? Ele falou assim, não, porque nós confiamos em vocês e acho que o melhor lugar para vocês dormirem, para estarem bem no outro dia para jogar é na cama de vocês, na casa de vocês. Então, lógico que a gente se apresentava mais cedo para o jogo, para almoçar todos os jogadores juntos, né? Apresentávamos no restaurante, que era para todos comerem junto, uniformizado, bonitinho. Íamos pro estádio até o horário do jogo.
Por que a concentração depois? Porque é depois que o jogador vai para a noite. Dá o... É a hora que ele vai beber. Relaxa. É a hora que ele vai bagunçar depois do jogo. É a hora que ele vai extrapolar. E ele não vai dormir. E se ele, por um acaso, tivesse saído com uma microlesão do jogo, aí que ele ia agravar isso à noite. Agravaria, é. Então, o que os clubes faziam? Acabava o jogo, íamos todos pro hotel, jantar super bem e dormir. No outro dia, estávamos todos liberados para ir para casa, porque eles sabiam que eles tinham conseguido fazer a gente dormir, recuperar, Baixar o estresse, né? Natural. baixar a adrenalina natural. Baixar na adrenalina. E aí, nós tínhamos a visita tanto do médico quanto do massagista nos quartos para curar as microlesões, as pancadas, já fazia o tratamento ali mesmo e no outro dia tomava o café da manhã e ia para casa. Concentração após jogo. Isso foi uma coisa que eu estranhei muito, porque a gente não consegue fazer isso aqui hoje, né? Não faz. Ainda mais com esses jogadores se achando o rei da cocada, porque eles não são mais realistas Não sei que o se rei. ainda existem isso hoje lá, viu, Demetrio? Porque É agora difícil, mudou muito. É. Mas em 89 era assim. E sabe uma coisa, Batata, aproveitando a tua experiência aí, que eu não sei se sou eu, se posso estar enganado, mas para recortarmos a seleção brasileira, eu não vejo em campo eles conversarem. Parece que não se falam, não trocam ideia. Né? A gente em campo, acho que você pegou isso também, a gente falava, trocava ideia, saía com uma ideia, uma filosofia, um preparo de jogadas e tudo mais, que o técnico, né, treinávamos aquilo. Mas dentro de campo, se a gente percebesse que algo estava... A gente falava, né? Mesmo, principalmente o jogador, a gente se... orientar, né? Observar alguma coisa, chamar a atenção do, o que aconteceu? Você está mal, está bem? Quer mudar? Né? Mas é a tal da vaidade. Hoje né? não se fala, não é? A vaidade tomou muito conta dentro dos meninos, né? E aí, não fala comigo porque eu não vou falar com você. Não vem falar comigo não. É assim. Então, o que acontece? Para não ter esse tipo de briga, o cara errou a jogada, tá bom, beleza. Mas vai muito do comando técnico, viu? Vai muito do comando técnico. Se você tiver um comando, por exemplo, foi meu técnico, Filipão, foi meu treinador. Nossa, é outra pegada, meu amigo. É, né? É outra pegada, porque se você não falar, ele vai gritar lá do banco, e aí todo mundo vai ouvir. Então, todo mundo se conversa, todo mundo se fala, então vai muito do comando. O que você tem ali no banco te orientando. Olha só. Você para, né, como qualquer profissional, como atleta, e vai para o treinador. Você tem aí um período que você vai treinar os clubes e tal. Essa sua experiência ali mostra os dois lados da moeda, né? Ser atleta, ser atleta e ser um comandante, né? Eu tive muita dificuldade em ser treinador. Treinei mais ou menos aí uns 10 clubes profissionais. Fui técnico do próprio Uberaba, numa época que eles estavam para cair, eu fui lá tentar ajudar, mas não consegui. Treinei o União Barbarense, treinei Itapirense, treinei o Democrata de Sete Lagoas, treinei o... Democrata. E aí, a minha cobrança era tentar fazer um jovem finalizar como eu finalizava. E aí vinha o atrito. Mas aí não dá, porque você fazia toda então... a jogada, olha, o cruzamento é desse jeito. Pô, professor, mas aí é difícil. Falei, então daqui a bola. Aí eu fazia. Não é difícil. Dá para fazer, vamos treinar. Então eu comecei a cobrava muito esses jogadores, às vezes era bem interpretado, às vezes não, às vezes tinha alguns requisitos que fica mesmo, não tem como. Mas aí eu vi que eu estava me desgastando demais com isso, me desgastando muito com isso, e você para de jogar futebol,
Aí você continua não tendo sábado, nem domingo, nem feriado, nada. Você não tem vivência com a família. Você não tem vivência com a família. Consome muito, né? Te consome por completo. Exige muito. Infelizmente, a gente vê muitos casamentos destruídos, porque você não para em casa. Não tem como você parar em casa. Você não vê seu filho crescer. É um Você preço não muito consegue dar uma educação legal para ele. Então, assim, Não, é estranho, muito complicado. Então, tenho uma paixão que é o futebol, tenho essa paixão, a gente tem o conhecimento, acho que eu posso contribuir muito com o futebol, mas hoje não me vejo mais como um técnico de futebol. Pode ser, de repente, um diretor de futebol, posso ajudar, de repente, como... posso ser um comentarista ou ajudar alguma coisa dentro do futebol. Mas no campo ali eu teria que ter uma retaguarda muito grande da diretoria para a gente sentar junto, ver as contratações, ver quem serve, ver o perfil. E uma das coisas que a gente cobra muito é que pelo menos os meninos tenham salário em dia, tem uma boa alimentação, tem uma boa condição de material, de campo para treinar. E aí você começa a cobrar muito isso, você é mal visto também. Então, até pela diretoria do clube. Então, por enquanto eu não estou mexendo com isso não e estou Melhor... numa vida paralela. Melhor abrir, né? Ter uma ótica. Porque você vem para Indaiatuba, né? São duas perguntas em uma, né? Por que você veio para Indaiatuba, sendo você barbarense, né? E a ótica, você tem a ótica, duas, né? Duas óticas aqui em Indaiatuba. GB7. GB7, Gilson Batata 7. O 7 é por causa do ponta direita. Isso, porque foi o meu início. Tá. Lógico que eu joguei com a camisa 9, joguei camisa 9 no Guarani, outros clubes, mas meu início foi 7. Então eu puxei um pouco da raiz aí, GB7. Então o que aconteceu? A minha esposa, ela é formada em técnica em ótica. E ela tem uma especialidade e uma facilidade muito grande em crianças, adolescentes, acompanhamento de pessoas mais idosas na questão do multifocal, da adaptação, treinamento. E aí o que acontece? E acontece com muitos atletas hoje, que param de jogar e não sabem o que vai fazer. E aí não sabe, só jogou futebol. Pois é. Né? E eu, graças a Deus, sou casado hoje com a Aline, ela é técnica, e veio essa pandemia. E eu falei assim, puxa, o que nós vamos fazer, né? Então, Indaiatuba é uma cidade que eu tenho parentes aqui, a irmã da minha mãe mora aqui, eu vinha passear aqui. Então é uma cidade que a gente entende bacana, que ela é bacana, ela é promissora. Então eu tenho a ótica GB7 hoje no centro, na Bernardino de Campos, 548. E também abrimos na Morada do Sol, que é um bairro também super interessante aqui em Indaiatuba, na área Barnabé 1306. Então a gente faz consulta, a gente ajuda as pessoas mais velhas, com multifocais, e daí também entra o coração, tem pessoas que às vezes não tem condição, a gente faz uma situação que a pessoa sai com o óculos lá de todo jeito que a gente acaba a perder de vista, a perder de vista. Então, assim, é um tratamento diferenciado. Então, assim, não é porque é minha esposa e a equipe que trabalha lá, eles são super... eu entro mais como investidor, né? Sim. Eu tenho conhecimento hoje por causa dela, mas quem sabe tudo de ótica é a minha esposa. Então, assim... Dona Aline... Aline Cristina. Dona Aline, a senhora é técnica na ótica, técnica em casa, técnica do marido, do atleta. Tá bem de técnica. Graças a Deus. Mas quem cozinha sou eu. Eu gosto de cozinhar. Tá vendo? A gente gosta de mexer na cozinha também. Boa. É isso aí. Mas muito bom. Você tá jogando, bate uma bolinha ainda ou não? Paz, brinco com os amigos, mas eu aumentei 30 quilos de puro músculo. E cozinheiro, olha lá. Cozinheiro, virei churrasqueiro, a gente gosta. Cervejinha. Então, socialmente, mas a gente toma um pouquinho.
e aumentei o peso. Então a gente brinca com os amigos e faz os amigos passar vergonha, porque às vezes a bola... O cara fala, quem é aquele gordinho lá, tal? Quando vai, toma sua caneta, seu chapéu, ninguém sai sem tomar um belo de um drible. Com a bola ali nele. Então a gente brinca, mas é mais hoje confraternização do que propriamente competição, né? Sensacional. Olha, gente, nós recebemos com muita particularidade nisso, o prazer foi meu de receber hoje muito mais Gilson do que Gilson Batata. Do que Batata. Mas é um baita de um jogador de futebol profissional, um baita de um atleta, um exemplo de profissional que faria muito bem se você, que é do ramo, se você que quer ser jogador de futebol, pesquisasse a biografia dele, estudasse um pouco, até, falo por ele, procurá-lo para esse tipo de instrução. Sei que ele está a serviço desse bom futebol. Sim, e vai orientá-lo. Tem o meu Instagram lá, Gilson Batata. Tá aí, a gente Quem quiser me seguir, ser meu amigo, fazer pergunta, eu procuro responder todo mundo, os pais, orientar, quem tem filhos que querem colocar no futebol, como que a gente começa, por onde eu começo, como que eu faço para orientar meu filho, quer dizer, muitas perguntas. Então, mesmo você que talvez assim só me viu jogar ou alguma coisa assim, mas pode me seguir lá, Gilson Batata, no Instagram, me procurar, pode mandar sua mensagem que se demorar um pouquinho, mas eu vou responder. É eu mesmo que respondo, Ótimo. Converso com as pessoas, oriento os pais, e se a gente puder ajudar, com certeza a gente vai sempre ajudar. Maravilha. Obrigado, Gilson. Que agradeço, Demetrio, a Valeu. oportunidade, o carinho. Mais uma vez, a felicidade é minha. Quem viu, viu. Mas tem rede social aí, internet, procura, vale a pena. E a você em casa, muito grato pela companhia, pela sua presença aqui. Você sabe, aqui na Rádio Jornal, a gente faz um conteúdo muito diverso, mas com muito carinho e com muita responsabilidade para você. Beleza? É isso aí. Um abraço, gente, até mais.